Olá, pessoal! Nós vamos estudar hoje o capítulo 11 da nossa apostila, que fala como as células se multiplicam, tá? Então, vamos começar. Falando sobre o ciclo celular. O que é isso? É o período que a célula nasce, ou seja, que ela tem a sua origem, tá? E geralmente é a partir de uma outra célula. E quando que esse ciclo celular termina? Quando ela se divide e forma novas células, tá? E esse tempo varia dependendo da célula, tá? Cada célula vai ter um tempo de vida. Exemplo, as hemácias. As hemácias duram aproximadamente de 90 a 120 dias, né? Então, elas se formam, ficam na nossa corrente sanguínea, fazem ali a sua função de transportar oxigênio e nutrientes para todas as nossas células e a partir desse tempo aqui, né, de 90 a 120 dias, elas se encaminham lá para o fígado, onde elas vão morrer, sofrer a apoptose, que é a morte celular. Mas eu vou ficar sem sangue? Não, vai nascer outra célula para repor aquela que morreu, tá? Assim também como acontece com as células epiteliais. As células do nosso epitélio, da pele, elas duram aproximadamente 2 semanas, 15 dias, né? Então, a cada troca de célula, essa parte aqui de cima na figura é a parte que está sendo as células mortas, que estão se soltando e dando lugar, ó, a novas células que já estão aqui prontinhas para substituir aquelas que morreram e soltaram. Então, a cada 15 dias, a nossa pele é trocada. Mas também existe, por exemplo, as células do intestino. As células do intestino delgado, elas demoram, o tempo de vida delas é 24 horas. Então, dependendo do qual célula eu estiver falando, né, vai ter ali um tempo de vida ou um ciclo celular diferente. Toda célula, ela passa por um período chamado de intérfase. O que é isso? É o período, né, do ciclo celular em que a célula está fazendo qualquer coisa, menos se dividindo, tá? É nesse momento que a célula está fazendo todas as suas funções, as suas atividades metabólicas, né? Ela não está em repouso. Muitas pessoas pensam que quando a célula está em intérfase, ela está parada, quietinha, em repouso. Muito pelo contrário. Ela está em a intensa atividade metabólica. A única coisa que ela não está fazendo na intérfase é se dividindo, tá? E a intérfase tem 3 fases: a G1, a S e a G2. O que significa isso? Deixa eu pegar uma caneta aqui para facilitar. Então, a fase G1, esse G aqui, tá? É do inglês gap, que significa o quê? Intervalo. Então, G1 é o intervalo 1. S significa síntese, ou seja, produção. E G2 é o intervalo 2, ou seja, gap 2. Tá? Então, essas são as 3 fases da intérfase. Vamos entender o que acontece em cada uma delas nessa figura aqui a seguir. Então, olha só. Aqui eu tenho a fase G1. O que a célula vai estar fazendo nessa fase G1, que é o intervalo 1? Ela vai estar aumentando de tamanho, ela vai estar ali fazendo síntese de proteína, vai estar fazendo as suas funções, tá? Quando chegar aqui na fase S, que é a próxima, que significa síntese, ela vai fazer o quê? Duplicar o seu material genético. Então, aqui, ó, os cromossomos na fase G1 estava com uma só cromátide irmã, ou seja, cromossomos simples. Na fase S da intérfase, os cromossomos agora estão, ó, com 2 cromátides irmãs cada um. Então, eles estão o quê?
duplicados. Então, é nessa fase aqui que ocorre a duplicação do DNA, tá? E já começa também a fazer o quê? A duplicação do centríolo. Quando chega aqui na fase G2, ou seja, intervalo 2, eu já tenho aqui os centríolos duplicados, tá? Continua aqui justamente com os cromossomos duplicados também. A célula vai aumentar de tamanho mais uma vez, vai produzir energia em forma de ATP e vai produzir também mais proteínas, vai fazer síntese de proteínas. Por que ela faz isso tudo? Por que ela faz esse processo todinho aqui na intérfase? Para quando ela entrar nessa fase aqui, ó, fase M, que significa o quê? Mitose ou meiose, que é o nome das duas divisões celulares que nós vamos estudar agora em seguida. Na mitose ou na meiose, a célula vai fazer o quê? Dividir, tá? Então, de uma célula eu vou originar duas. Então, por isso que ela precisou crescer de tamanho, precisou aumentar o seu volume, fabricar energia, fabricar proteína, duplicar o material genético, que é o DNA, para justamente ela ter ali suporte para quando ela for se dividir, formar duas novas células com o mesmo conteúdo, com a mesma quantidade de cromossomos, com material genético ali, com proteína e ter energia para ela fazer esse processo, tá? Então, na intérfase, eu posso dizer que a célula está em repouso? Não, né? Pelo contrário, a célula está em intensa atividade metabólica, fazendo tudo isso aí, ok? Qual é a próxima fase, né? Ela vai se dividir, então ela vai fazer ali mitose ou meiose, tá? Aí aqui, às vezes, acontece de aparecer uma questão na prova mostrando esse gráfico da intérfase dessa maneira aqui, ó, né? Formando um gráfico. Então, como é que a gente pode interpretar esse gráfico aqui? Então, olha só, aqui desse lado eu tenho a quantidade de DNA. E aqui nessa parte do gráfico vai se referir ao tempo. Então, é o tempo pela quantidade de DNA. Levando em consideração um período de 24 horas. Então, isso aqui é uma intérfase e divisão celular de uma célula do intestino, por exemplo, tá? Que tem a duração ali, ou seja, o seu ciclo de vida de 24 horas. Então, vamos entender. Na fase G1 da intérfase, então aqui estou falando da intérfase primeiro. Então, na fase G1, a célula vai aumentar de tamanho, fazer ali proteínas, né? E começar a fazer a duplicação dos centríolos. E a fase G1, ó, dura 11 horas, nesse período de 24 que a gente está no exemplo aqui, tá? A fase S, que é a síntese, ela vai fazer o quê? Duplicar o material genético. Então, olha aqui como é que ficou o gráfico, ó, com 2 N's, que é a quantidade de cromossomos. Quando chegou aqui na fase S, olha o que aconteceu, ó. Subiu aqui a reta, né? E foi para 4N. Então, aconteceu o quê? A duplicação do DNA, a duplicação do material genético. E esse período dura 10 horas. Então, aqui já tem, ó, 11 horas da G1, 10 horas da S, então já tem aqui 21 horas. A G2, que é a próxima fase, né? A célula ainda vai fazer o quê? Aumentar ainda o seu tamanho, ter mais produção de proteínas, né? E ATP, para que quando ela for chegar aqui na divisão celular, ela tenha a capacidade de fazer isso. E essa fase G2, olha quanto tempo que dura, 2 horas. Então aqui, ó, num período de 24 horas, 23 horas foi só o quê? A fase intérfase.
E essa 1 hora restante aqui, ó, é a divisão celular. E a divisão celular tem 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Se é 1 hora para todas elas, então vai ter 15 minutos para cada uma, tá? E aqui, ó, vai se dividir e depois ela vai voltar à quantidade de cromossomos que tinha anteriormente, porque ela só aumentou aqui de quantidade de cromossomos para poder fazer o quê? Se dividir. Depois que dividiu, ela vai voltar à quantidade original de cromossomos aqui, tá? Então é isso. Vamos entender agora como funciona a mitose. A mitose, ela ocorre em todos os seres que são do tipo quê? Eucarionte. Lembra quem são os eucariontes? Eucarionte são aqueles indivíduos, né, os seres vivos que possuem o quê? Núcleo nas suas células, né? Quais são os representantes? Nós temos os fungos, os protozoários, as plantas e os animais. Então, esses 4 reinos aqui, né, todos eles são eucariontes, ou seja, tem núcleo nas suas células, né? Tem ali a carioteca, que é aquela membrana que reveste o núcleo. Qual é a função da mitose? A primeira e principal função é a reparação dos tecidos lesados. Vamos supor que eu caí e me machuquei. Aquele machucado, depois de algumas semanas, né, 2 semanas, por exemplo, ou um pouquinho mais, o que vai acontecer? Vai se recuperar e a pele vai voltar ao normal. Então, o processo de recuperação daquele machucado, ou seja, do meu tecido lesionado, se deu graças ao quê? As células da minha pele se multiplicar e reparar aquele problema, né? E isso é através de qual divisão celular? Mitose. Outra função da mitose, a substituição de células mortas. Lembra que eu falei que o ciclo celular é justamente o início da vida de uma célula até o final da vida dela. Então vai chegar um momento que a célula vai morrer e ela precisa ser substituída por uma nova. Lembra que eu falei da hemácia? A hemácia demora de 90 a 120 dias dentro da sua corrente sanguínea. Depois ela sofre a apoptose, que é a morte celular. Mas a medula óssea fabrica outra hemácia novinha para repor, para colocar ali no lugar, né? Senão, o que aconteceria? A pessoa ia ficar com falta de células sanguíneas, ia ficar com uma anemia muito forte e ia acabar morrendo, que é o que acontece, né, na leucemia, que é um tipo de câncer, que é uma outra função da mitose, né? Fabricar ali células que provocam câncer, infelizmente, né? O que acontece para as células gerarem um câncer? Elas começam a fazer o quê? Um crescimento de forma desordenada, porque uma outra função da mitose é fazer o crescimento do organismo, né? Então você nasce ali, ó, pequenininho, você é um bebezinho e agora você está enorme, grandão. Por quê? Porque você cresceu, as suas células dos seus ossos cresceram, então esticaram os seus ossos, a sua pele também, e assim por diante, os seus músculos, tudo isso cresceu. Antes era pequeno e agora é maior. Por quê? Porque as células aumentaram de tamanho devido à mitose, que é um tipo de divisão celular. E quando as células começam a se dividir de forma desordenada, bagunçada, ela gera o câncer, né? Que muitas das vezes pode ser até provocado pelo estilo de vida da pessoa. Se a pessoa tem o hábito de fumar, ou beber muito, ou usar drogas, por exemplo, né? Pode facilitar ou acelerar um processo, né, desordenado do crescimento das células e gerar um câncer. E aqui embaixo, ó, eu tenho uma fotografia mostrando uma célula, né, com crescimento desordenado e ainda, ó, se espalhando, que nós chamamos isso aqui de metástase, que é quando o câncer começa a espalhar por todo o corpo da pessoa, tá?
Então, aqui essa fotografia mostra isso, ok? Então, revisando quais são as funções da mitose: reparação dos tecidos lesados, substituição de células mortas, crescimento do organismo e, às vezes, provoca o câncer, ok? Mas o que é a mitose? A mitose é um tipo de divisão celular onde uma célula-mãe vai originar ali duas células filhas geneticamente idênticas. Então, aqui eu tenho uma célula. Vamos supor que essa célula aqui tenha 46 cromossomos dentro do núcleo ali da célula. Ela vai sofrer o processo de divisão, onde uma célula originou duas. E essas duas células filhas aqui também terão 46 cromossomos dentro do núcleo da sua célula, tá? Então, a mitose ela faz isso. É um tipo de divisão celular que mantém a quantidade de cromossomos da célula original. Então, a célula-mãe gera duas novas células filhas geneticamente idênticas à que originou, certo? E quais são as fases da mitose? São 4. Os nomes são esses aqui: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E sempre ocorre nessa ordem aqui. Professora, eu preciso gravar a ordem das fases? Sim. Por quê? Porque isso facilita você a entender como que a célula faz para se dividir e o que acontece em cada fase. E se você souber o nome das fases e a ordem, facilita muito no seu estudo e fazer a prova, né? Mas como é que eu vou gravar? São nomes muito complicados. Aí eu tenho aqui uma dica para vocês. Olha essa frase, né? Tá ali: prometo a Ana telefonar. Então a Ana ligou, eu não posso falar com ela agora, então tipo assim: Ana, daqui a pouco eu ligo para você. Eu prometo que vou ligar. Então, ó, prometo a Ana telefonar. Pro de prófase, meto de metáfase, ana de anáfase e tel de telófase. Então, se você gravou essa frase aqui, você gravou a ordem das fases, né? Tanto da mitose como também da meiose, porque na meiose são as mesmas fases, os mesmos nomes, tá? Então, de novo: prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Agora vamos ver o que acontece em cada fase. Vamos começar pela primeira, é claro, a prófase. Então aqui eu tenho uma célula, aqui a membrana, citoplasma e o núcleo. E o que tem dentro do núcleo? Os cromossomos, que é o material genético, DNA, né? Para a célula se dividir, ela precisa tirar essa membrana aqui que reveste o núcleo. Por quê? Porque se os cromossomos que estão aqui dentro do núcleo, que precisam se separar em duas células novas, estiverem presos pela carioteca, que é a membrana que reveste o núcleo, como é que ele vai conseguir sair dali e se dividir e formar duas novas células? Não consegue, né? Então, na prófase, o que vai acontecer? Logo de imediato, o desaparecimento da membrana que reveste o núcleo, ou seja, o desaparecimento da carioteca. Aqui dentro do núcleo fica uma estrutura chamada de nucleolo. O nucleolo também vai desaparecer, porque se ele está dentro do núcleo e ficar ali no meio dos cromossomos, ele vai atrapalhar a divisão desses cromossomos. Então, ele também desaparece. Cada célula vai ter ali um par de centríolos. Só que lá na intérfase, lembra que na fase G2 os centríolos se duplicam? Então, eu vou ter 2 pares de centríolos. Esses centríolos irão fabricar as fibras do fuso, que são essas linhas que vocês estão vendo aqui na figura, ó.
Esse daqui está fazendo para cá e esse está fazendo para cá, ó. Então, isso aqui se chama fibras do fuso ou fuso acromático. É a mesma coisa. E também aqui, ó, o nucleossomo, ok? Então, isso é o que acontece na prófase. Desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo. Os centríolos vão fabricar aqui as fibras do fuso e o centrossomo. E também o que vai acontecer na prófase? Os cromossomos vão começar a se condensar. Agora, vamos passar para a próxima fase, que é a metáfase. O que acontece na metáfase? Então, os cromossomos eles vão se arrumar aqui, ó, bem no meio da célula. Esse meio da célula é chamado de placa equatorial ou placa metafásica, tanto faz. Você pode chamar de placa equatorial, placa metafásica, é a mesma coisa. O que significa isso? Esse meio aqui, ó, da célula. Lembra da linha do Equador que divide ali, né, justamente o globo terrestre? Então, por isso que ele recebeu esse nome aqui de placa equatorial, porque lembra a linha do Equador, que aqui nesse caso vai dividir a célula no meio certinho. E os cromossomos vão ficar arrumadinhos aqui, ó, um embaixo do outro, justamente na placa equatorial. Aí os centríolos irão fazer o quê? Esticar o fuso, as fibras do fuso ou fuso acromático, para que possa acontecer o quê? Lá na outra fase, que é a anáfase, a separação das cromátides irmãs. Então, cada fibra do fuso aqui, ó, vai se grudar aqui, ó, no centrômero, que é aquela estrutura que fica no meio do cromossomo, e vai puxar, ó, cada perninha para um lado, ou seja, vai puxar uma cromátide irmã para cada polo da célula. Então, aqui eu tenho um polo da célula e aqui eu tenho outro polo da célula. Quando chega na anáfase, as fibras do fuso grudam aqui, ó, no centrômero e puxa, separa essas cromátides irmãs. Vai uma cromátide irmã para cada lado, para cada polo da célula. Para quando chegar na outra fase, que é a telófase, eu já vou ter ali os cromossomos, um para cada lado da célula, né, com a quantidade igualzinha dos dois lados. E vai acontecer agora, na telófase, tudo o que aconteceu de forma contrária na prófase. Ou seja, lá na prófase não sumia a carioteca, aqui ela vai reaparecer. Lá na prófase não desaparecia o nucleossomo, aqui ele vai aparecer novamente, né? Lá na prófase os cromossomos não se condensavam, aqui eles vão descondensar, ou seja, ficar na sua forma solta, livre, dentro do núcleo da célula. E vai acontecer agora dois processos super importantes que só acontece aonde? Na telófase, que é a cariocinese, que é justamente o quê? A separação e formação de dois núcleos diferentes, um para cada célula. E a citocinese, que é a divisão e separação do citoplasma, que acontece, ó, nesse ponto aqui. Então, aqui eu tenho uma célula, ela vai fazer isso, ó, se dividir em duas, que é a citocinese, que é a divisão e separação desse citoplasma, ok? Vamos revisar então? Prófase. O que acontece na prófase? Desaparece a carioteca, desaparece o nucleossomo, os cromossomos se condensam e começa a formar as fibras do fuso. Na metáfase, os cromossomos se organizam na placa equatorial, um embaixo do outro, e as fibras do fuso se unem ao centrômero.
Na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs, onde a fibra do fuso irá se encurtar e puxar cada cromátide para um polo da célula. Na telófase vai acontecer tudo o que acontece no contrário em relação à prófase. Aqui na telófase a carioteca volta a aparecer e forma ali a cariocinese, que é a formação de 2 núcleos, um para cada célula. Ali também vai acontecer o aparecimento, o reaparecimento do nucleossomo. Vai voltar os cromossomos à sua forma de forma despiralizada, ou seja, da forma simples, sem estar condensado, então é descondensado. E vai acontecer a citocinese, que é a separação do citoplasma, ok? Então, é isso que acontece justamente na mitose. E assim, gerando 2 células novas, eu vou fazer o crescimento do organismo, eu vou fazer a reparação de um tecido lesado, e assim por diante. Aí na página 271 da apostila de vocês tem uma atividade. Vamos fazer? Diz assim: de um ovo fertilizado de sapo, a formação do girino ocorre uma série de divisões celulares. A distribuição percentual dos tipos de divisão celular nessa situação é a seguinte. Então, observe, se eu tenho ali um ovo fertilizado de um sapo e está formando um girino, então o que está acontecendo? Está crescendo, está formando ali o embrião, está formando a fase larval, que é o girino, para depois ele crescer ainda mais e se transformar num sapo adulto. Então, o que fez o crescimento desse organismo? Qual é o tipo de divisão celular? É a mitose, tá? Então, a resposta ali é a letra A. A mitose é a divisão que ocorre para a proliferação celular. Então, permite o quê? O crescimento do embrião. Anota aí, então, a resposta letra A, ok? Continuando. Agora nós iremos estudar o segundo tipo de divisão celular, que é a meiose. A meiose, qual é a função, o objetivo da meiose? Somente para a reprodução de células germinativas ou reprodutivas ou os gametas, tá? Então só serve para formar gametas, mais nada, ok? Então qual é a diferença entre a função da mitose para a meiose? A mitose fazia o quê? Reparação de tecido, crescimento do indivíduo. Se ela crescesse de forma desordenada, poderia formar um câncer. E a meiose só serve para formar gametas, gametas masculinos e gametas femininos, tá? E a meiose tem 2 fases. Ela é um pouco grande, bem extensa. A primeira fase é chamada de meiose 1, onde eu vou ter ali a divisão primária de uma célula, de uma forma que a gente chama de divisão reducional. Eu vou diminuir a quantidade de cromossomos que tinha no núcleo daquela célula. Então, se eu comecei com uma célula aqui, com 4 cromossomos, na primeira divisão, que é a meiose 1, que nós chamamos de divisão reducional, eu vou reduzir a metade. Então, eu vou formar 2 células com 2 cromossomos cada uma. Então, se antes era uma célula diploide, agora eu vou formar 2 células haploides, com a metade da quantidade que tinha aqui de cromossomos. Aí ela vai sofrer uma segunda divisão, que é chamada de meiose 2. A meiose 2, ela é conhecida como divisão do tipo equacional, ou seja, ela vai manter a quantidade de cromossomos. Se aqui eu tinha uma célula que sofreu meiose 1 e originou ali uma célula haploide, com 2 cromossomos aqui nesse exemplo que a gente está falando, então aqui na meiose 2, agora eu vou originar 4 células também
haploide, ou seja, com 2 cromossomos também, como nesse exemplo aqui, tá? Porque essa célula aqui vai se dividir e formar 2 novas células com 2 cromossomos cada uma. Essa célula aqui também vai se dividir e vai formar 2 novas células com 2 cromossomos em cada um. Basicamente é isso aqui que vai acontecer na meiose. Então, de novo, para que serve a meiose? Só para a formação de gametas, né? Gametas masculinos e femininos. Qual é o gameta masculino do ser humano? É o espermatozoide. Qual é o gameta feminino? O ovócito. Então, a meiose só serve para isso, para formar gameta. E ela tem 2 divisões, a meiose 1, que é reducional, e a meiose 2, que é equacional. Vamos entender agora o que acontece em cada fase. O nome das fases continua sendo o mesmo, e a ordem também, tá? Então, na meiose 1, eu vou ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas se eu estou falando de meiose 1, então eu vou usar 1 para todos eles. Então, aqui vai ficar prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Por que eu tenho que usar 1? Para diferenciar da meiose 2. E lá vai ser o quê? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. É só para diferenciar em qual fase eu estou falando. Se é a reducional ou se é a equacional, tá? Então, eu preciso colocar esse número 1 e esse número 2 do lado do nome da fase? Sim, é necessário. Então, vamos entender. A maneira como a célula se divide é praticamente idêntica ao que acontece na mitose. Então, vamos relembrar. Na prófase 1, a carioteca vai sumir, o nucleossomo vai sumir, os cromossomos vão se condensar e os centríolos irão fabricar o fuso acromático. Só que na prófase 1, da meiose 1, acontece algo diferente que lá na mitose não acontecia. Essa fase aqui, ela é a maior fase que vai ter na meiose. E ela ainda tem 5 subfases. Só que nós não iremos estudar aqui. Isso aí é um assunto lá quando vocês chegarem no ensino médio. Mas eu preciso saber, pelo menos, o que acontece em uma dessas subfases, que é o crossing over, ou também chamado de permutação ou permutação gênica. Que é isso, Michele? Nome feio? É justamente isso aqui, ó. Os cromossomos, né? Eles vão trocar pedacinhos entre eles. Então, aqui, ó, eu tenho um cromossomo de cor verde e aqui um cromossomo de cor vermelha. O vermelho deu um pedacinho dele para o verde e o verde deu um pedacinho dele para o vermelho. Tá vendo aqui como é que ficou? Por que ele faz isso? Isso daqui é para garantir a variabilidade genética nos seres vivos, nos indivíduos que fazem o quê? Os seus gametas, tá? E essa troca de pedacinhos aqui entre os cromossomos se chama crossing over ou permutação, para justamente aumentar a variabilidade genética. Um exemplo que acontece muito nisso são os irmãos. Tem irmãos até que são bem parecidos um do outro, mas tem irmãos que são bem diferentes. No meu caso, por exemplo, eu e a minha irmã, nós não nos parecemos, nem parece que somos filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Eu sou morena, cabelo bem preto, né? E a minha irmã é loura, cabelo bem amarelo, né? Louríssimo mesmo. Por que essa diferença? Justamente porque aconteceu crossing over na hora que formou os gametas e cada, né, indivíduo ali foi formado diferente, recebeu genes diferentes, né, dominantes ou recessivos, que formou ali o indivíduo, um com a sua particularidade, cada uma de um jeito.
Isso é a variabilidade genética. Então, não é tudo igual. Se fosse tudo igual, faria o quê? A fabricação de clones, né? Mas não são clones, são pessoas que são geradas em gestações diferentes, com união de gametas, né? Com características diferentes, fazendo aqui o crossing over, e cada irmã nasceu de um jeito, ok? Então, isso que é o crossing over, que só acontece aonde? Na meiose 1, na fase prófase 1 e na subfase paquíteno. Então, isso você não precisa se preocupar em gravar agora. Essas subfases vocês só vão estudar lá no ensino médio, ok? Continuando aqui. Depois que aconteceu tudo isso aqui na prófase 1, agora eu vou passar para a fase metáfase 1. O que acontece na metáfase 1? As fibras do fuso irão se esticar e unir aqui, ó, grudar no centrômero dos cromossomos, que estão alinhados, arrumadinhos aqui, ó, na placa equatorial, no meio da célula, tá? Só que aqui tem um detalhe diferente lá da mitose. Lá na mitose, vou até voltar a foto aqui para vocês perceberem a diferença. Aqui, ó, eu tinha aqui um cromossomo com cada perninha aqui, ó, unidas pelo centrômero, ou seja, com duas cromátides irmãs. Então, eu tinha um cromossomo só embaixo do outro. Agora, lá na metáfase 1, eu vou ter, ó, pares de cromossomos. Então, aqui eu tenho 2 vermelhos e 2 azuis, 2 vermelhos e 2 azuis, 2 azuis e 2 vermelhos. Aqui está em par, tá vendo? E quando chegar aqui na anáfase 1, cada par de cromossomos irá ser puxado por um polo da célula. Então, essa é uma das diferenças da mitose para a meiose. Então, aqui, ó, vai ser puxado para cada polo um parzinho de cromátides irmãs. E na telófase 1, o que vai acontecer? O contrário do que acontece na prófase 1. Aqui vai voltar a carioteca, os cromossomos vão se descondensar e vai encurtar aqui a fibra do fuso. Vai sofrer cariocinese, que é a formação de 2 núcleos, e vai acontecer a citocinese, que é a separação do citoplasma, ok? Mas não parou por aí. Aqui tem até uma animação, para facilitar o entendimento de vocês. Tá vendo como é que ela separa um parzinho para cada lado? E ali forma 2 células, né, iguais. Tem agora a meiose 2, tá? Então, cada célula daquela que sofreu divisão lá na meiose 1, tudo que acontecer com uma célula vai acontecer com a outra. E no final eu vou originar agora 4 células filhas, tá? Tá aqui, ó, 4 células filhas. Então, o que acontece na prófase 2? Some de novo a carioteca, some de novo o nucleossomo, os centríolos fabricam novamente o fuso acromático ou fibras do fuso, né? E os cromossomos vão se condensar. E aqui, ó, cromossomos que já sofreram crossing over lá na prófase 1 da meiose 1. Na metáfase 2, vai ser igualzinha à metáfase da mitose. Eu vou ter aqui na placa equatorial, agora aqui, ó, cromossomos que vão ser separados lá na fase 2, uma cromátide irmã para cada lado. Aqui, ó, não é o par, igual aconteceu na metáfase 1. Aqui é uma cromátide irmã que vai ser puxada para cada lado aqui na anáfase 2, ok? Então, na metáfase 2, os cromossomos se organizam de novo aqui na placa equatorial, as fibras do fuso
grudam aqui no centrômero, tá? Para quando chegar aqui na anáfase 2, as fibras do fuso se encurtam e puxa cada cromátide irmã para um polo da célula. Isso nas duas células, tá? E quando chegar aqui na telófase 2, vai acontecer o quê? Tudo o contrário que aconteceu na prófase 2. Então, a carioteca volta a aparecer e faz a cariocinese, que é a construção de 2 núcleos, um para cada célula, tanto nessa célula aqui de cima como nessa célula aqui de baixo. Os cromossomos vão se descondensar, o nucleossomo volta a surgir e vai acontecer o processo de separação do citoplasma, que é a citocinese, tanto na célula de cima como na célula de baixo. Então, agora eu vou originar o quê? 4 células filhas. Percebeu a diferença? Lá na mitose, eu tinha uma célula que se dividia em 2 novas células com a mesma quantidade de cromossomos. Vamos supor que essa daqui tivesse 46, vou originar 2 com 46. Isso aqui era lá na mitose. E na meiose, uma célula com 46 cromossomos vai formar ali 2 células na meiose 1 com a metade da quantidade de cromossomos dessa daqui. Essa daqui tinha 46, essas aqui vão ter o quê? 23 cada uma, que vão se dividir na meiose 2 e formar 2 novas células também com 23. Essa vai fazer isso e a de baixo vai fazer a mesma coisa, 2 células com 23. Então, no final, cada vez que uma célula faz meiose, ela forma 4 células novas com metade da quantidade de cromossomos dessa daqui. Então, vai ser aqui nesse caso desse exemplo, 4 células com 23 cromossomos cada uma, que é o que acontece no ser humano, num processo chamado de gametogênese. O que é gametogênese? A palavra, né, o sufixo gênese significa o quê? Início, que é a formação dos gametas, nesse caso aqui, gametogênese. Então, existe a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, e existe a ovogênese, que é a formação do ovócito. Como é que acontece? Lembra que qual é a divisão celular que forma a gameta? É a meiose. Então, aqui eu tenho uma célula. Lá, se é espermatogênese, essa célula aqui fica onde? Aonde que é fabricado o espermatozoide? No testículo. Então, isso aqui, ó, é uma célula lá do testículo do homem, que vai sofrer mitose e vai formar essas células aqui, que são responsáveis por fabricar, começar, né, vamos dizer assim, o pontapé inicial para a formação de um espermatozoide. Essas células aqui são chamadas de espermatogônias. Eu sei, é muito nome complicado, biologia é assim mesmo, mas não precisa decorar esses nomes, tá? Eu quero que vocês só entendam o processo. Então, aqui eu tenho uma célula que sofreu mitose. Então, se ela é a célula do testículo, ela vai ter quantos cromossomos no caso do ser humano? 46. Aqui, essa espermatogônia vai sofrer agora meiose para começar a formar o gameta. Vai sofrer aqui, ó, meiose 1. Então, se ela tinha 46 cromossomos, essas 2 novas células aqui, que nós chamamos de espermatócitos, né? Essa daqui é o espermatócito 1 e esse daqui é o espermatócito 2. Essas células aqui sofreram meiose 1, que é reducional.
Então, quantos cromossomos tem nessas células aqui? 23. Que vai agora formar as espermátides, que na fase 2 da meiose, na meiose 2. Tá? Então, aqui na meiose 2, né, ela vai acontecer o quê? Ela vai dividir aqui as células novamente. E se aqui tinha 23 cromossomos, nesses aqui também vai manter o quê? 23. Porque a meiose 2 ela é o quê? Equacional, tá? Aí vai formar ali os espermatozoides, no formato que vocês já estão acostumados a ver aí nos livros, ok? A mesma coisa vai acontecer na formação aqui dos ovócitos, né? No caso, na ovogênese. A ovogênese é a formação do ovócito, que é o gameta feminino. Então, onde que é formado o gameta feminino? No ovário. Então, aqui eu vou ter uma célula lá do ovário da mulher que vai sofrer mitose para formar as ovogônias. Também tem 46 cromossomos, já que a espécie humana tem 46 cromossomos em todas as suas células. As ovogônias, com 46 cromossomos, vai fazer aqui o processo de crescimento, tá? Lá naquela fase que a gente conhece que é a intérfase. Então, a célula vai crescer, vai duplicar seus cromossomos para poder fazer o quê? Se preparar para dividir. E nesse processo aqui, ó, é a formação do ovócito primário. Beleza, formou aqui o ovócito primário, né, com 46 cromossomos. Aí ele vai sofrer meiose 1 e vai originar o ovócito secundário com a metade, já que a meiose 1 ela é o que? Reducional. Então, vai formar aqui o ovócito secundário com o que? 23 cromossomos. Só que além de formar o ovócito secundário, também vai formar aqui essas células pequenininhas aqui, chamadas de glóbulo polar. Só que essas células aqui, elas não têm função de gametas. Elas simplesmente foram geradas aqui, mas elas vão servir de nutrição para o ovócito, tá? E elas vão se degenerar, elas não têm função nenhuma e somente quem vai permanecer é o ovócito, tá? Que foi formado ali agora, né? Pelo processo de divisão celular meiose 1. E depois, na meiose 2, vai formar ali, né, o óvulo e esses 3 glóbulos polares aqui, que vão ser o quê? Destruídos para servir de nutrição para essa célula aqui, que justamente, se você tiver ali relação sexual e o espermatozoide vier aqui fecundar, né, vai formar ali a união de um espermatozoide com 23 cromossomos e mais o ovócito com 23 cromossomos, vai formar o zigoto com 46 cromossomos e gerar ali um novo ser vivo, um bebê. Então, é assim que acontece a formação. Mas existe umas diferençazinhas aí nesse processo. Quais diferenças? Na espermatogênese, gera-se 4 gametas funcionais. Lembra que gera 4 espermatozoides, né? Eles vão ter ali metade da quantidade de cromossomos, por isso que eles são chamados de haploides, e são móveis, né? Eles têm ali o flagelo que se locomove para ir ao encontro do gameta feminino. A espermatogênese, ela se inicia na puberdade, que é quando a menina ali está começando, né, a desenvolver os hormônios sexuais e produzir o espermatozoide. O espermatozoide, ele possui o cromossomo sexual X e Y. Então,
ele é XY. E essa produção vai até o final da vida do homem. Já na ovogênese, gera-se apenas um gameta funcional, haploide, que é o ovócito secundário, e 3 glóbulos polares que não têm função. Eles vão ser até destruídos depois. Somente possui cromossomo sexual X, então as mulheres são XX. E aqui tem algo assim muito diferente do que acontece nos homens e muito interessante. Sabe quando que começa a fabricar os ovócitos na mulher? Quando ela ainda está sendo gerada na barriga da mãe. Isso, quando a mulher está lá, é uma menina e está sendo gerada no 3º mês de gravidez, de gestação ali, elas já começam a fabricar os seus ovócitos, os ovócitos primários, que acontece a meiose 1. Quando a menina entrar na puberdade, quando ela for menstruar, aí os ovócitos 1 que estavam em período de meiose 1 passa a fazer meiose 2 e gera ali o ovócito secundário. E geralmente as meninas entram na puberdade pela idade mais ou menos de 12, 13 anos, por aí, tá? Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, mas geralmente é entre ali os 12, 13 anos de idade. Olha quanto tempo essa célula ficou estacionada, parada na meiose 1, para só depois desse tempo todo, de 12, 13 anos, ela passar a fazer a meiose 2, né? Diferente do que acontece nos homens. E quando que termina a produção dos gametas? Quando a mulher entra na menopausa, tá? Então, na menopausa, os hormônios sexuais diminuem a quantidade, quase zero, e sem esses hormônios, elas não conseguem fabricar mais, esses ovócitos, não conseguem mais amadurecer essas células, então elas param de fabricar. Olha que legal, a diferença entre a espermogênese e a ovogênese. Então é isso aí. Tem essa atividade da página 275 para a gente fixar ainda mais esse conteúdo que a gente viu agora. Vamos fazer juntos? Atividade número 2, lá da página 275. Diz assim: a reprodução em animais do sexo masculino envolve uma série de divisões celulares que produzem espermatócitos primários e secundários com etapas intermediárias para a produção de gametas masculinos. Considere um macho adulto diploide que apresenta 28 cromossomos. Então, se está falando aqui que ele é diploide e tem 28 cromossomos, significa que todas as células dele, que nós chamamos de células somáticas, com a quantidade total de cromossomos é 28. Nesse caso, seus espermatócitos primários e seus espermatócitos secundários devem conter, respectivamente, os seguintes números de cromossomos. O espermatócito primário é aquele que é formado pelas células lá do testículo. Então, ele vai ter o quê? 28 cromossomos. Os espermatócitos secundários já são aqueles que sofreram a meiose reducional, que é a meiose 1. Então, essas células aqui vão ter o quê? A metade da quantidade total de cromossomos. E elas vão ser células haploides. Então, qual é a resposta? É a letra A, 28 e 14, tá? Então, os espermatócitos primários são células diploides contendo 28 cromossomos nos seus núcleos. Após a divisão reducional, que é a meiose 1, os espermatócitos secundários são haploides e apresentarão metade dos cromossomos, que é 14 em seus núcleos. Então, a resposta, letra A. Anotem aí.
E agora na página 276 tem o super desafio, que é uma questão aí com 3 perguntinhas para a gente responder também. As figuras abaixo mostram uma preparação microscópica corada de embriões de uma espécie de peixe em diferentes fases de divisão celular. As linhas estão delimitando a membrana plasmática das células. Então aqui está a foto, né? Aqui não ficou muito boa, mas na apostila de vocês dá para ver melhor. Aí tem 3 perguntinhas aqui. Letra A. As figuras mostram células em mitose ou em meiose? Explique. A dica para essa resposta está aqui na palavra, ó, embriões. Então, embriões é o quê? Já aconteceu a união dos gametas, aconteceu a formação do zigoto e esse zigoto começou a fazer divisão celular para crescer. Qual é a divisão celular que fornece o crescimento do organismo? É a mitose. Então, qual é o tipo de divisão celular que está acontecendo aqui? Mitose. Já que é uma célula de um embrião, então ele está crescendo, ok? Letra B. Qual fase está representada pela célula A? Essa célula aqui, ó. Justifique sua resposta considerando apenas as informações fornecidas pela figura. Lembra qual é o nome da fase em que todos os cromossomos ficavam bem no meio da célula, um embaixo do outro? Lembra qual é? Lembra meio da célula, meio, lembra metáfase. Então, a célula está em metáfase. O desenho mostra a ocorrência do quê? Da placa equatorial ou placa metafásica. E a última pergunta. Que fase está representada pela célula B? Justifique sua resposta considerando apenas as informações fornecidas pela figura. O que está acontecendo aqui? Ó? O que vocês conseguem visualizar aqui? Está vendo que um grupinho de cromossomos está vindo para um lado e o outro grupinho de cromossomos está indo para o outro lado da célula? Então, qual é a fase que acontece a separação das cromátides irmãs? É a anáfase. Então, o desenho está mostrando justamente essa separação das cromátides irmãs. Então, essa fase aqui é a anáfase. Ok? Então, ficamos por aqui. Eu sei que é muita informação. Leiam com bastante carinho o assunto da apostila e terminem de fazer aí os exercícios, tá? As atividades finais. E na próxima aula a gente vai corrigir. Se ficou alguma dúvida na correção dos exercícios, né, a gente pode revisar tudo isso ou manda uma mensagem para mim, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.